Bom, no exemplo anterior, nós vimos no exemplo 27 o uso de packages no Python, e no anterior vimos os módulos, né? E vimos que um pacote são pastas com módulos no interior delas, com arquivo de init dentro, e dentro desse arquivo de init, de inicialização, a gente chama de diversos outros pacotes ou até módulos também, ou funções inclusive. Nesse exemplo 28, agora nós vamos ver o que a gente chama de regular expression, expressões regulares. Inclusive um pouco de teoria aí no Python. E aí o objetivo aqui é dar uma olhada no que são expressões regulares. Então, na verdade, definindo de forma global assim, é como que, por exemplo, os editores, ou mesmo dentro do Windows, no Linux, os algoritmos encontram palavras que a gente está fazendo uma busca, e elas coincidem com outras que estão sendo buscadas. Então, quando a gente põe asterisco ponto txt, a gente vai procurar todos os arquivos que terminam com asterisco ponto, com terminação .txt, por exemplo, né? No fundo ele faz uma verificação dentro de uma string, de diversas strings, onde estão os endereços, e retorna os valores que são comuns àquela busca na string. Então, para explicar expressões regulares, adote-se aí o operador in, que faz uma análise interna de comparação de cada caractere dentro da string, e se retorna o valor verdadeiro se toda aquela expressão está válida, né? Então, a gente pode ver aqui, por exemplo, S é uma string, expressões regulares facilmente explicadas. E aí a gente imprime facilmente, que é uma string, imprima-se facilmente está em S. E a gente vai imprimir aqui, ele vai avaliar, e ele vai retornar true, ou seja, verdadeiro, ou seja, ele avaliou. O que ele fez, na verdade, né? Fez o seguinte: seja que troca aí o facilmente por ABC. E aí aquela outra expressão, expressões regulares facilmente explicadas, seria essa esquisitona aí, XABC, ABB, BD. E aí a gente está querendo analisar se aquela facilmente está dentro daquela palavra, ou, nesse caso, o ABC está dentro dessa string doidona aí, que pode ter o ABC nessa sequência. O que ele faz internamente é pegar a primeira string pequenininha, né, ABC, e o primeiro caractere do ABC comparar com o primeiro caractere dessa segunda string. E aí, no caso vermelho ali, quando não seria false, né? Então ele vai para o próximo elemento. Em seguida ele compara o ABC, primeiro caractere A, com o segundo caractere da segunda string. Opa, A deu certo. Aí ele vai para o B do ABC. O B coincide com o de cá? Não, então parou. False também, então ainda não coincide nesse segundo elemento. Então vai para o próximo. Opa, deu certo. A deu certo no primeiro, A com A e B com B. O C deu certo? Não. Então deu false nesse outro loop aqui, né? nessa outra iteração aqui da verificação de expressões regulares. Depois, então, ele vai avançar mais um. Esse A do ABC combina com o próximo elemento? Não, false. Então não vai nem avaliar os próximos, não, porque ele já verificou que não bateu. E no próximo, A bateu com A? Sim. B com B? Sim. C com C? Sim. Então ele retorna o true, que é o que a gente viu ali, o true, dizendo que facilmente está dentro dessas expressões regulares facilmente explicadas. É isso que ele fez aqui. Okay? E para a gente, no Python, para a gente trabalhar com expressões regulares, o Python tem um módulo muito importante que chama RE, de Regular Expression, né? Que também é dito na teoria regex, né? Ou regexp, né? De Regular Expression. E aí esse método, esse módulo RE, tem
método interno, né, re.search, que é a principal função dentro dessas expressões regulares, que ele busca, você define a expressão e a string, e ele procura se essa expressão que você está definindo, e nós vamos ver aqui diversas formas de determinar essa expressão, está dentro dessa string, e aí retorna um valor positivo, ou true ou false, né? Então, por exemplo, a gente vai ver aqui, por exemplo, x, que é uma variável, por exemplo, vai receber re do regular expression .search a expressão gato, e dentro da string um gato e um rato não podem ser amigos, e ele vai imprimir o resultado. E aí, na verdade, ele vai imprimir o que vem aqui nessa expressão regular, né? Então aqui, ó, isso aqui é uma expressão regular, S regular expression, que dá um match, né, que retorna positivo nas strings 3 e 7, o match, ou seja, há uma verificação de que a string gato está aqui dentro. Então tá, então ele imprime o que é essa função aqui, né? E aí nós temos também re.search vaca, um gato e um rato não podem ser amigos. Então essa expressão vaca está dentro do gato e o rato. Então, vamos ver o que ele retorna. None. Então antes ele retornava o que tinha, né, o gato, e agora não retorna falso, seria o resultado dessa função search do módulo re. Quando dá negativo, ele retorna none, né? Então a gente pode imprimir usando o if e usar essa função aqui do módulo re e buscar, por exemplo, search gato dentro da string um gato e um rato não podem ser amigos. Se esse valor aqui for verdadeiro, se imprime, tem que haver algum tipo de gato assim. Se não, nenhum gato foi encontrado. Depois a gente pergunta, search vaca dentro dessa string aqui, se encontrar a vaca, gatos e ratos e uma vaca. Se não, nenhuma vaca ao redor. Então a gente pode usar aqui, tem que haver algum gato assim, então porque deu valor verdadeiro, né? E aqui, no caso falso, nenhuma vaca ao redor. Esse aqui é o resultado dessa expressão regular. Pode acontecer também, da forma como você estiver buscando, a gente vê que uma string ou outra, ela, por exemplo, seria muito abstrato eu descrever isso aqui, mas uma string com espaço, aí você poderia não encontrar. Então, dentro desse conjunto de todas as possibilidades de strings ou da frase que você está procurando, você poderia não encontrar a string exata como você está procurando. Então seria um subconjunto. E mesmo na string que você está procurando, teria um outro subconjunto que pode não ter dado certo, porque a forma como você está procurando está errada. Então, por isso adota-se alguns operadores, vamos dizer assim, para facilitar o uso de funções, de expressões regulares. Então beleza, vamos seguir aqui, né? Para a gente encontrar uma sintaxe para qualquer caractere, a sintaxe para definir qualquer caractere é o ponto, ok? E quando a gente quer buscar combinações de caracteres, aí a gente usa uma classe de caracteres, que é como se fosse, não o conceito de classe ou de objeto lá, né, mas um conjunto, né, a classe de caracteres são caracteres entre colchetes, ok? Então nesse caso aqui, ó, nesse exemplo aqui, ó, você tem a função R de regular expression, procurar montar, na verdade, A ou E, I ou Y, Maier. Isso aqui pode ter diversas possibilidades, é o que se chama de máquina de estado finito. Então, escrevendo aqui esse Maier aí, você tem uma busca do M, e aí você tem o A e o E,
né? Naquele exemplo lá você tinha A ou E, né? E depois você tinha o I ou Y, né? Depois o E, I ou Y. E depois você tem E. Depois você poderia ter o R, Ma e R, Ma e com Y e R, Mei e R com R, ou Mei e R com Y, Mei e R. Então isso aqui é uma máquina de estado finito. De estado finito, um conjunto de possibilidades, né? Aqui é só uma forma de implementar. E aí, os operadores, para descobrir dentro dessas possibilidades aqui, quando você vai procurar essas palavras, você tem aqui do início ao fim, por exemplo, você está querendo considerar isso aqui, ó. Vejam aqui que eu estou considerando diversas combinações possíveis, né? E aqui eu quero falar assim, todas as letras maiúsculas. Então eu ponho aqui A, hífen Z, dentro da classe A a Z, minúsculo A, Z, então todas as letras minúsculas dentro dessa classe aqui, né, A a Z, e números de 1 a 5, com o hífen dentro da classe. A negação disso aqui seria esse acento circunflexo. Exemplo, eu quero um caractere sem que haja um caractere de um dígito. Então você põe uma construção negação de 0 a 9. Ok? Então a gente pode ver aqui agora um exemplo com a lista de telefone dos Simpsons, né? Tem um sobrenome Neu cujo nome começa com J. Então o que eu estou querendo fazer? Eu estou querendo descobrir quem que tem o sobrenome Neu e cujo nome termina com J. Então aqui nós temos aqui, importe o módulo de Regular Expression do Python. E aí eu vou abrir o arquivo na pastinha do exemplo 28, Simpsons Phonebook. Então aqui na pastinha 28, Simpsons Phonebook. Essa aqui é o telefone de todo o pessoal lá dos Simpsons. E aí eu faço um loop, né? For line nesse arquivo FH, então de linha em linha, né? cfe.search, que é aquela CRE, né, de Regular Expression.search. R de Regular Expression, né? Começa com R, está na sintaxe. Aí eu coloco J. eu estou querendo saber se a pessoa começa com J, né? Ponto asterisco, que é o ponto aqui, né? Qualquer caractere. Asterisco, analisando todos os caracteres da linha, né? E termina, o sobrenome é Neu, né? Então termina com Neu nessa linha. Se tiver, print line.rstrip. Então imprima essa linha dessa pessoa. Depois fecha o arquivo. Então é isso que a gente vai fazer. Então aqui, ó, a gente vai imprimir o resto da linha, né? Então aqui, ó, Jack Neu, Jeb Neu e Jennifer Neu e os telefones dela, ok? Então é isso que a gente viu aqui nessa funcionalidade aqui do Regular Expression. Em vez de baixar esse arquivo, a gente pode acessá-lo diretamente no site, usando um módulo e o URL né, lib, que é uma biblioteca de URL do Python. E como esse endereço aqui existe, né, com essa lista de telefone do Python, a gente pode colocar assim, with. Então o if aqui, o URL open, a gente não precisa de fechar. Veja que a gente não precisa de fechar o arquivo. With URL open, o link como FH, que é o nome do arquivo, né, for line em FH. Agora a gente transforma o que está lá em UTF-8, que é o formato de internet, né. Line recebe line.decode, é uma funcionalidade, uma função de decodificação de cada linha, .rstrip. Se re.search encontrar esse início com J e o sobrenome Neu, print line. Então é isso que a gente vai fazer aqui. Está acessando o link e ele imprime todos esses mesmos resultados. Bom, então quais são aquelas classes lá para operar dentro daquelas classes do Chaves? Quais são os operadores que a gente pode usar dentro das expressões regulares, né? Existem diversas formas de selecionar esses caracteres, números, tudo mais.
Então, caracteres maiúsculos e minúsculos e dígitos da expressão regular é o R, aí você tem todos os minúsculos, todos os maiúsculos, A tracinho Z minúsculo, A maiúsculo tracinho Z maiúsculo, todos maiúsculos, e de 0-9, e o underline são todos os minúsculos e maiúsculos, e números, né? Só o /D é a seleção de conjuntos da classe de 0 a 9. O /D maiúsculo é o complemento do conjunto de 0 a 9, ou seja, a negação do que é de 0 a 9, ou seja, seria as letras, por exemplo, né? /S é qualquer caractere de espaço. Então, equivale a /T, por exemplo, né, do tab, /N, do enter, /R, /F, /V. Contra barra, né, que eu estou falando aqui. /S maiúsculo, contra /S maiúsculo é o complemento de /S. Então seria negação desse conjunto, ou seja, seriam todos os caracteres que não são espaço. Contra Wzinho é qualquer caractere alfanumérico, ou seja, o conjunto Azinho AZ, Azão AZ e 0 a 9. O contra W maiúsculo é o complemento desse conjunto. Contra Bzinho é uma string vazia no início ou no final de uma palavra. E contra B maiúsculo é uma string vazia que não seja nem no início nem no final da palavra. E 2 contra barra é o contra barra normal. Então, para o exemplo A Cat and a Rat, você tem aqui uma figurinha que tenta explicar o que seria essas nomenclaturas aqui. O início de uma string seria que ele é um operador, na verdade, né, o acento circunflexo. O fim de uma string pode ser usado com o operador de sinal de dólar, né? O contra barra A. O contra barra B é o início e o final de cada... Aqui, o início e o final de cada string, o início e o final, né? E o contra barra B é o oposto é o complemento do contra barra Bzinho, contra barra Bzão maiúsculo. Então é o que não é o início e o final das strings, ok? Ok, então a gente vai analisar esse outro exemplo. Ó. Line recebe, ele é um alemão chamado Meyer. Então a gente vai procurar if módulo regular expression.search procura dessas possíveis combinações, imprima eu encontrei um. Então imprimindo eu encontrei um, porque dentro desse Meyer possível combinações aqui existe um Meyer com A, Y e R. Okay? O search ele faz uma correspondência em qualquer lugar da string. E o match ele é mais limitado, ele retorna verdadeiro, no caso, se a correspondência ocorre somente no início. Então vamos fazer uma comparação do search com match aqui. A gente importa o módulo de expressões regulares. S1, primeira string, Meyer é um nome muito comum. E S2, ele se chama Meyer, mas ele não é alemão. Então ali, nós temos aqui print regular expression re.search Meyer para dentro da string procurar esse Meyer aqui, uma expressão regular desse Meyer dentro dessas classes, possíveis combinações dentro da string S1, procurar o search.Meyer dentro da string S2, depois nós vamos fazer a busca do match na string S1 e S2 e ver o que dá. Então veja aqui que na primeira você tem de 0 a 5, depois você tem uma nova busca aqui no search, né, que está na posição 13 a 18, match, né, fala qual palavra que deu a combinação. Agora usando o match você tem aqui na primeira deu um Meyer aqui nessa combinação aqui, mas na última não retornou nada. Então não tem esse Meyer, porque ele não, como o match avalia só no início da sentença, aqui é no início da sentença, então o match deu positivo, né, no início da sentença. Só que aqui não existe um Meyer aqui, então ele retorna none, que é tipo vazio, né, porque ele não encontrou no início da string, a função match, então portanto é no início do string. Agora a gente pode usar o search
com o negativo da busca, que pode corresponder ao início da string. Então, se a gente usar esse search aqui nessa string S1 e S2, então vamos lá. Usando o search com a negativa do search, do negativo dessa expressão no S1 e S2, ele equivale ao match, porque ele dá um ok aqui no Maier, né, no primeiro search, e none no segundo. Ok? Então o negativo do search é o match, então seria uma forma alternativa de escrever esse match aí, né? Agora, quando acontece em múltiplas linhas, ele não reconhece a nova linha que inicia com o Maier, no caso ali, né? Então seja S é igual a S2 mais barra N S1. Então eu vou procurar o search Maier nessa string, na verdade o match, né? O search com a negação, que seria tipo um match. E você tem aqui string S1 e S2. E eu quero saber se, na verdade, é S2 mais S1. Então começa com ele, se chama Maier, não tem a palavra Maier no começo, e depois vem a S1. Então é S2 mais barra N S1. Então quando você tem múltiplas linhas, ele vai retornar vazio, porque é como se for a ideia do match aqui, né, um search negativo, uma negação do search, que é igual ao match. Como a string começa com S2, então aqui, ó, vou imprimir. A sentença ela não começa com Maier, né, ele começa com ele, então ele responde como none. Desculpa, né? Começa com S2. Ok. Quando a gente tem essa questão de duas linhas aqui, a gente pode usar uma função da expressão regular como multiline, né? Então aqui você põe aqui, ó, search, a negação daquela string lá. Então eu vou usar essa string aqui, S1 mais S2, e a S1 mais S2 está aqui, né? E aí eu quero que ele busque dentro dessa string considerando o multiline, né, o re.m, né? Então vamos lá. Agora, isso a gente tá antes de rodar, né? A gente está fazendo a busca do search, negativo do search, buscando no multiline, que seria o re.m. Mas com o match, esse tipo de multiline aqui não funciona. Então, aqui na última busca aqui, nós estamos tentando usar a funcionalidade do match. Então, com o primeiro, com o multiline aqui, ele encontra, né, na posição 43 e 48. Essa aqui é uma nova sintaxe, também com search, a mesma condição ele encontra, mas se a gente usar o match, mesmo que sendo multiline, ele não encontra, não traz o resultado vazio, na verdade, né? Então, no final da string, se a gente quiser buscar alguma informação para o final da string, a gente pode usar o sinal de dólar, né? Dollar sign aqui, o sinal de dólar, para buscar aqui eu importei. Deixa eu ver, acho que aqui a gente não precisa disso aqui. Então, vou copiar isso aqui e vou copiar no final da string. A gente vai fazer o seguinte: eu vou buscar regular expression.search, vou buscar o Rzinho da busca de expressão regular, Python no final, Python // ponto. Então eu gosto de Python. Existe essa string aqui no final, terminando com Python, vai dar assim, ok. Agora essa aqui termina aqui Python no final, a string eu gosto de Python e GMPL, que é a linguagem de programação do GLPK, então não está no final. E quando você tem aqui Python no final, só que você tem um enter, são multilinhas, como é que ele vai responder?
talvez não, porque considera uma string só, mas quando você usa regular expression.m, aí ele analisa no final das linhas, então dentro da primeira linha você tem o Python terminando no final, então ele retorna o verdadeiro. Então você tem verdadeiro, falso, falso, multilinha, né, e verdadeiro, né. Então você tem verdadeiro aqui, traz um resultado e mostra onde dá o match, né, onde se encontra, falso, falso e no final o verdadeiro novamente. Ok. Você tem itens opcionais também, por exemplo, a letra E pode ou não aparecer na palavra. Então, o que você quer, como você usa, né? Tem essa palavra E na palavra, então seria esse read, o regular expression, Maier com a existência ou não dessa palavra E. Outro exemplo, você quer fevereiro com solfeve ou além disso, tem o evereiro, como é que é? Eveiro também. Então fevereiro, seria um R aqui, né? Fevereiro de 2018. Então você vai trazer como resposta o fev numa busca lá ou fevereiro. Então você pode escolher ter um ou outro, né? Naturalmente eu não pedi para imprimir nada, então ele não traz nada de resultado. Então nós temos aqui esses quantificadores: interrogação, asterisco, mais significa qualquer sequência de dígitos. Então aqui, por exemplo, você tem aqui o R do expressão regular de 0 a 9, qualquer sequência de dígitos. Significa uma string que começa com qualquer dígito e tem qualquer coisa depois. Uma string que começa de 0 a 9, não começa com 0 a 9, de 9 a 0. Você pode ter isso, ou você tem a expressão regular negativa de 0 a 9 mais qualquer outra coisa, quando você tem muitos números. Aí você tem uma outra forma de representar. A expressão regular negativa de 0 a 9, 0 a 9, quando você tem muitos números, 0 a 9, 0 a 9, 0 a 9, 0 a 9, você está querendo buscar uma expressão regular que tem essas condições aqui de A a Z. Uma forma de fazer isso é usar a expressão regular de 0 a 9 4 vezes. Veja que ela aconteceu 4 vezes aqui, ó, põe entre chaves 4. Né? E aí, se forem 4 ou 5 números, ou 2 ou mais números, né, de até, você pode colocar aqui, por exemplo, a expressão de 0 a 9, 4 ou 5 números em seguida, depois as strings e pelo menos 2, né, 2 até infinitos, por exemplo. Então você tem essa forma aqui de representar. Como não estou pedindo para imprimir nada, aí você pode também ter agrupamentos, né, com chaves aqui, né? E aí usa-se essas chaves para capturar grupos, subexpressões ou referências prévias. E isso tem mais a ver com o match, né, a avaliação do match, né? Então você tem essas funcionalidades aqui, e essas funcionalidades aqui usam o match internamente para avaliar, na verdade, se combinam ou não os resultados. Você tem ali o módulo MO, recebe, por exemplo, então, uma busca expressão regular search de 0 a 9 dentro do número do cliente 232454, data 2 de fevereiro de 2009. Então, essa aqui é uma busca se existe esse tipo de caractere aqui dentro dessa string. Então, o que o grupo vai fazer? Ele vai retornar uma string que corresponde a essa busca, porque o MO já é a busca. Entenda que o MO como tudo isso aqui, ó, né? Então o MO já é a busca. E a gente vai usar mo.group, então seria essa busca inteira aqui, .group, ou essa busca inteira, .span. Ela vai retornar uma tupla de início ao fim do valor correspondente de 0 a 9. MO, que é essa busca inteira desses números nessa string, .start, retorna o início da tupla, o final da tupla. O span, o início da tupla do elemento 0, e o span, elemento 1, fim da tupla. Então vamos ver como que
ele se comporta aqui, ó. O group retorna o string que corresponde à busca, de 0 a 9, então ele traz todos os números. E vejam que é o match, por que é o match? Porque ele retorna o primeiro elemento dessa string, na funcionalidade do match, não do search, né, como a gente já acabou de ver. Depois o span retorna o início e o fim da tupla, onde que está? Está aqui no 19, vai até o 25. O span, ou start, é no ponto 19, e o fim, 25. Span 0 é o 19, o span 1 é o fim da tupla. Então é isso que essas funções aqui se comportam, né? A gente pode usar a funcionalidade group com m e n, que equivale a group n e group m. Então, no novo exemplo, a gente poderia ter aqui o MO, que equivale a essa busca de 0 a 9 e qualquer coisa a mais, e asterisco, ponto, dois pontos, e dois pontos, o que tiver depois do dois pontos também, porque tem asterisco, ponto, né? Veja aqui que nós temos duas chaves aqui, né, que você tem um grupo, retorna uma string que corresponde a essa busca, grupo 1, grupo 2 e o MO, grupo 1 e 2. Então, rodando aqui, você tem aqui, ó, uma busca do 0 a 9 e tudo que tiver a mais. Então você tem aqui, ó, 2, 3, 2, 4, 5, 4, vírgula, data 12 de fevereiro de 2018. Essa é a busca, grupo, né? É porque você tem do 0 a 9 a mais que tudo que tiver depois. O grupo 1 é o primeiro elemento da busca, aqui. O grupo 2 é o segundo elemento da busca, então aqui você tem uma chave aqui, uma outra chave aqui, tudo que vem depois, tudo dois pontos, né? E o grupo 1 e 2 é o primeiro elemento e o segundo elemento em uma tupla, né? Ok. Então, ao trabalhar com arquivos de tags, então nós vamos ver agora mais um exemplo usando um arquivo de tags aí na parte de internet, analisar dados de arquivos da internet e tudo mais. Então nós temos aqui um arquivo que, como se fosse uma página HTML, você tem os tags, compositor Wolfgang Amadeus Mozart, autor Samuel Beckett e cidade Londres. Então a gente vai usar, buscando dentro dessas tags, abrir for i nesse arquivo, o resultado vem o search, de que abre o comum, abrindo e fechando a tag, né? Um grupo para cada um, então você tem um grupo de A a Z e o outro grupo que vem depois, né? E imprime o resultado do grupo, depois o resultado do grupo 2. Então ele pega aquela tag, compositor e dois pontos depois, né? Grupo 1, dois pontos, grupo 2. Então compositor, dois pontos, Wolfgang Amadeus Mozart, autor, dois pontos, Samuel Beckett, cidade, dois pontos, Londres. É uma forma de trabalhar com os arquivos. Então, como exercício, pede para escrever uma lista de seguintes formatos: nome, sobrenome e o telefone. Então aqui nós temos aqui essa lista. Então, esse exemplo aqui, você tem uma lista com telefone, sobrenome e nome. Só que a lista é para escrever com nome, depois sobrenome e o telefone. Então, for i in list, a gente vai usar o /s aqui, ó, que é qualquer espaço com caractere, qualquer caractere de espaço, né, equivalente a /t, /n e tudo mais. E aí primeiro você vai buscar a regular expression search. Primeiro você vai buscar o telefone, depois você vai buscar a palavra, já maiúsculo, S, primeiro o Szinho, né, o primeiro nome e depois o último nome. Ok. E logo em seguida você vai imprimir o resultado do grupo 3, que é essa terceira busca, mais um espaço, o resultado do grupo 2, que é as segundas chaves aqui, né, entre chaves, mais o resultado do grupo 1, que é o telefone. Então você vai inverter ali as ordens como foi pedido. Então você tem o nome, sobrenome e telefone para cada um deles. Quem não tem telefone não retorna nada. Então aqui com Montgomery Burns, por exemplo, né? O pessoal lá dos Simpsons. Temos também referências nomeadas. Então nesse exemplo aqui, ó, eu tenho um string S, que é domingo, 14 de outubro, 13h47, 3 segundos, tal. Você tem o /D, que é o conjunto do 0 a 9, que vai analisar esses dados aqui.
barra B é uma string vazia, no início ou no final da palavra, e aí essa expressão ela vai receber uma regular expression, a busca, né, do barra D, a string que equivale a horas, então eu estou nomeando essa minha busca. Então a referência nomeada é dando nome a cada uma dessas minhas buscas. Por quê? Porque na hora que eu quiser imprimir os resultados, facilita o meu entendimento, né? Então essa primeira busca aqui do barra B, que é o conjunto de números de 0 a 9, equivale às horas, esses números aqui, né? 2 pontos, barra minutos. Então os primeiros dois elementos seriam horas, a segunda busca, os dois números minutos, barra D, que são dois caracteres, vamos dizer assim, de números, né? E o terceiro, segundos, barra D, e é o final da string. Então, o X recebe a busca dessa expressão regular, que está aqui, né? E nessa string S, que é essa aqui, né? E eu quero imprimir do grupo primeiro horas, depois, porque eu nomeei aqui, né? Depois minutos, depois segundos, porque eu nomeei o nome dessas buscas. Então aqui ele vai imprimir horas 13, minutos 47, segundos 3. Ok? Então é isso que isso faz. Um outro exercício é criar uma lista com 19 cidades e os códigos postais. Primeiro da lista vem o código, depois vem a cidade. Então vamos lá. Então, existe isso aqui na internet. Não, na verdade não preciso da internet, porque eu já tenho esse aqui, os códigos. Na internet seria essa busca aqui, né? Mas elas já estão aqui, ó. As maiores cidades alemãs. Então Berlim, o número de pessoas e a capital, por exemplo, né? Acho que é isso mesmo. Códigos postais da Alemanha. Então você tem ali as cidades, códigos postais. Então, open arquivo da pastinha 28, os códigos postais, faça codificação para o formato TF8, né? E aí você tem um dicionário, cria um dicionário para cada elemento daquele arquivo. Você vai buscar aqui como resposta uma busca no formato de número, né, barra D, e o outro sem ser o número, que é o oposto de barra D, né, são letras, e aí linha, para cada elemento dessa linha. Se essa busca acontecer, se o resultado dessa busca for positivo, então cidade, código postal, você tem aqui duas chaves, né? Cidade, código postal, recebe os grupos dessa busca. Se a cidade tiver nos códigos da cidade, o código da cidade, que está aqui nesse dicionário que inicialmente está vazio, então o código da cidade para cada elemento adiciona o código postal. Se não, o código da cidade recebe já o código postal já existente. Então ele deveria imprimir, na verdade, né? Que eu acho que não vai acontecer nada. A gente pode pegar aqui as maiores cidades e fazer o que? Ler as cidades, adicionar esse elemento ao grupo 1 e imprimir as cidades e os códigos das cidades. Então é isso que a gente faz aqui, ó. Você tem aqui a leitura, e aí ele traz os resultados, né? Berlim e os códigos de todas os códigos postais associados às cidades aí. Volta aqui, que é um dicionário. Então, pode ter mais um exemplo, que é reconhecer os códigos postais do Reino Unido. Então você tem uma expressão que, porque os códigos postais do Reino Unido, para variar, né, eles são diferentes, assim, com placa de carro. Então o pessoal
gosta de... Na verdade eles são certos e o resto do mundo está errado, né? Eu não gosto de falar que eles estão errados. Eles que estão certos, dirigem na esquerda, o resto do mundo está errado. Você tem ali os códigos postais, por exemplo, né? Buckingham Palace, Barclays Bank, British Telecom, The Guardian, The Times, e o código postal deles. E aí você tem essa busca de expressões regulares, é tão fácil o código postal deles, você tem que colocar aqui de A a Z, os elementos de 1 a 2, 0 a 9, você tem que fazer uma busca específica para cada um desses elementos aqui. E aí faz o loop por código postal dos códigos exemplo, que é essa lista aqui, né? Faz a busca de expressões regulares, colocando aqui os dois elementos, e se tiver o código postal nessa busca aqui, ok, correspondeu, senão não é código válido. Porque você pode ter aqui, por exemplo, algum código que pra gente é difícil, né? Mas aqui, ó, a fake postal code TIN é 22. Embora a gente não entenda, BBC 007, isso aqui não é código postal da Inglaterra, como eu também não entendo, mas ele vai mostrar aqui, ó, o código tal correspondeu, o código tal correspondeu de acordo com o padrão. Existe um padrão para fazer o código de postal lá da Inglaterra. Então alguns desses códigos corresponderam, mas o TIN aqui não é um código postal válido, B1, A22 também não, e nem o BBC. Okay? Então o que a gente viu aqui é uma visão geral de expressões regulares dentro do Python.